Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. Ih, não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris. Bom dia, Tomás. Bom dia, José Eustáquio, o famoso Taquinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, Alberto. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Cris. Bom dia, Tomás. Olha aqui, o Brasil vai começar a semana com um novo ministro da Saúde. No meu entender, não muda nada, né? O ministro lá, ele é médico, ele não pode... um cara sem a menor experiência do setor público, militou a vida inteira no setor privado, põe os pés dentro do ministério, ele vai perguntar, olha, eu gostaria de fazer isso, isso, isso. Aí vai vir o procurador do ministério lá e vai dizer assim, sim, o senhor pode fazer, mas antes, para que isso seja feito, é necessário aprovar uma lei na Câmara dos Deputados. Vamos lá conversar com os deputados? Aí acabou esse diálogo e diz, olha, tem um governador aí querendo falar com o senhor, porque o ministério disse que ia mandar até tal data, tal e tal coisa, não mandou. Atende aí o telefonema do governador, aí o ministro vai ter que atender o telefonema do governador. E por aí vai. Aí não tem jeito, ele acha que é só chegar lá e fazer o que ele faz na administração privada. Não é desse jeito, não é desse jeito. E como ele não é político, não tem nenhuma experiência no setor público, ele vai ter que aceitar ainda mais do que Mandetta aceitou todas as determinações do SUS e da OMS. Então não mudou nada, quer dizer, na verdade alguém que vai ter que pegar experiência com o carro andando, as pessoas morrendo. Nós temos aí, né, o Taquinho, a progressão geométrica, o Brasil levou, sei lá, não sei quantos dias para ter 1.000 mortos, 25 dias, alguma coisa assim, e entre 1.000 e 2.000 levou 7 dias, né? Que é típico de um APG, né? De uma progressão geométrica. E nós já estamos em 30 mil, né? Pelos cálculos que eu estava fazendo ontem, a gente vai passar a China dentro de uma semana, 10 dias no máximo, dependendo do ritmo aí das mortes e dos casos, né? E se continuar desse jeito, daqui a um mês no máximo, a gente vai estar em segundo lugar no topo da tabela. Então vai ser até interessante, que vai ter Trump e Bolsonaro junto no topo da tabela, com os países mais afetados pelo coronavírus, né? Eu concordo com você, Alberto, que não vai mudar a prática do Ministério com a mudança de ministro, mas eu acho que é uma sinalização muito ruim, porque o Mandetta, bem ou mal, ele estava fazendo um discurso pró-ciência, pró-SUS, em defesa da vida, etc. E com isso ele estava tendo um embate muito grande com o presidente da República. Esse novo ministro, ele vai, mesmo que ele se adapte às regras do SUS e do Ministério e do Serviço Público, ele vai fazer um discurso mais aproximado com o discurso do Bolsonaro, que é um discurso muito ruim, porque coloca uma mensagem muito dúbia para a população, né? Questionando o isolamento, questionando a ciência, né? Questionando as pessoas que estão defendendo, né, o combate ao coronavírus. Então, nesse sentido, eu acho que a mudança de ministério é uma sinalização péssima e eu acho que isso vai agravar mais ainda a pandemia no Brasil. Aquinho, deixa eu pegar uma carona aí no que você está falando, porque eu acho que é exatamente isso aí que muda tudo. Eu discordo completamente do Alberto que não muda nada. Claro, a estrutura do SUS está aí, mas o que muda é exatamente isso. É um ministro que não tem essa vivência do sistema público de saúde, que não tem a vivência política de relacionamento com parlamentares, com governadores, com secretários de saúde, entrar agora às vésperas do pico da pandemia. Muda nesse sentido, que é uma situação muito mais grave, que nós temos um ministro que, por mais que ele tenha uma formação médica aqui, ali, nas melhores universidades do mundo, não tem agora o que é o principal, que é essa vivência no sistema público de saúde. E entrar neste momento, na véspera do pico da pandemia, para mim, é justamente o que muda tudo.
Se eu posso fazer um comentário, o pior de tudo isso, o pior dessa história toda, é o motivo da troca, não é? Porque se houvesse ali razões sólidas que justificassem a remoção do Mandetta e a troca dele por esse Taik, ok, a gente poderia até justificar. Não é o melhor momento, um momento tão complexo, é bom você manter, né, a equipe do Ministério da Saúde, as pessoas que já estavam gerindo as políticas públicas para que elas continuem nesse papel. Aliás, esse é um dos argumentos, por sinal, para se adiar o debate sobre o impeachment do Bolsonaro, algo que nós podemos, sem dúvida, discutir, algo que volta e meia aparece na mídia, mas o pessoal fala, não é a hora, porque agora a gente tem, apesar de todos os problemas do Bolsonaro, tirar ele agora seria botar a nação acéfala de vez. Talvez ela já esteja, mas aí seria quase literalmente acéfala. A mesma coisa funciona no Ministério da Saúde, ficar trocando o ministro, enfim, a não ser que tivesse uma excelente razão, não é a coisa mais prudente a se fazer. E não houve uma excelente razão. A razão é a vaidade do presidente da República e a completa falta de conexão aparente que ele tem, pelo menos, com a realidade, com, enfim, os dados... O Tomás, essa razão aí que você chama a atenção é fundamental isso. Olha, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a carta que o Bebiano mandou para o Bolsonaro depois que foi demitido. Essa carta andou circulando pela grande mídia, teve uma publicidade grande essa carta. É de 2 páginas, é muito repetitiva, mas é bem interessante. De uma coisa a carta que eu achei, que ela revela, o Bebiano enfatiza demais a mente do Bolsonaro, revela como funciona a cabeça dele. E o Bebiano, na carta, de maneira repetitiva, ele diz, olha, o senhor tem muitas paranoias, mania de perseguição, não quer que ninguém se destaque perto do senhor precisa entender que isso não funciona no governo. Ele repete isso o tempo inteiro. Então, na verdade, o motivo é esse, o motivo exclusivamente psicológico, exclusivamente para atender uma patologia mental do presidente da República e não para resolver problemas institucionais. Isso não tem a menor dúvida. E, Alberto, se eu posso fazer um comentário, eu assisti logo depois da divulgação, né, do nome do novo ministro, enfim, da coletiva de imprensa. O Bolsonaro parecia já muito abatido nessa coletiva de imprensa, uma coisa estranha, ele parece que não está lidando nada bem com tudo isso, e logo depois ele deu algumas declarações, salvo engano, à CNN Brasil, não é? E um discurso, ao que me parece, sem muito pé nem cabeça, uma coisa assim, ele dizia que o Brasil estava a ponto de decolar e aí surgiu esse vírus, mas um discurso que ele e o Trump têm uma coisa em comum, que é o discurso que não segue uma linha lógica, ele não é um discurso com começo, meio e fim. As pessoas reclamavam da Dilma, mas o Bolsonaro é muito pior nesse sentido. É um discurso que começa, enfim, a falar várias coisas desconexas, e o STF, os governadores e municípios, e aí de repente ele fala que o Rodrigo Maia está errado, ele muda de assunto, fala que o Rodrigo Maia está fazendo uma péssima gestão, e depois ele muda de assunto e fala da China, e enfim, da cloroquina. É uma coisa que a figura parece ali um pouco perdida, não é? Um pouco desbussolada, sem norte. Então é realmente muito problemático que seja essa pessoa que decida pela sua vaidade, quem é que vai cuidar da saúde, enfim. Me parece que é uma associação livre de ideias, de teorias da conspiração e de críticas, mandar mensagens para sua base, mobilizando contra o Congresso, mobilizando contra, enfim, as instituições, contra os governadores. É muito, muito problemático. Gente, certamente tem um componente psicológico aí, não resta dúvida, mas eu acho que tem método nessa aparente loucura do Bolsonaro. Eu sei que tem muita gente que discorda disso, isso para mim é claro. E ontem, mais uma vez, isso ficou claríssimo. O Bolsonaro precisa ele precisa colocar a responsabilidade do fracasso dele em alguém. Ele estava fazendo isso com o Mandetta. Como ele sabe que vem um abalo econômico muito pesado, então a responsabilidade era do Mandetta, que queria botar as pessoas em casa. Como agora ele não tem mais o Mandetta e ele acabou de nomear um ministro, que aliás disse que tem total afinidade com ele,
e afinal de contas é uma escolha dele, que ele acabou de fazer, ele não pode cobrar essa responsabilidade do abalo econômico desse novo ministro, imediatamente ele sai do anúncio do novo ministro, vai para a CNN e começa a atacar o Rodrigo Maia. Ou seja, agora ele escolheu agora o Rodrigo Maia para atacar e para responsabilizar por eventuais fracassos do governo. Ou seja, ele precisa ter um inimigo, porque, como o Tomás estava falando, ele precisa falar para a base dele, ele tem que mobilizar e manter essa base constantemente mobilizada, e para isso ele tem que ter um adversário. Isso para mim é muito claro. Hoje está em todos os sites. Ele agora está falando de um plano, de uma conspiração, que ele sabe, de um plano do Rodrigo Maia com o STF para tirá-lo do poder. Só que ele não aponta a menor evidência disso, obviamente, porque não existe nada concretamente a esse respeito, mas os jornais repercutem, está na primeira página aí dos sites. Então agora tem esse plano, essa conspiração para tirá-lo do poder, da mesma forma que ele falou um tempo atrás que ele duvidava do resultado das eleições de 2018, eleição na qual ele foi eleito, e ele não aponta nenhum dado concreto. Então é isso, faz parte desse discurso dele de mobilização permanente das massas dele. Tem que ter um alvo, tem que ter um inimigo. Isso para mim ficou muito claro, por isso que eu digo, tem um componente psicológico? Tem, mas tem método nessa loucura. Roberto, e como é que fica essa questão do impeachment? Porque isso é uma questão real. Hoje a gente sente, ontem teve um panelaço aqui na minha rua, no dia da mudança do ministro, teve um panelaço ainda maior, e a gente sente um apelo da população, e a bandeira do impeachment está crescendo muito. Eu sei que você sempre teve restrições a isso. Como é que você está vendo essa questão? Ô Eustáquio, o impeachment, para que ele ocorra, eu estou pegando aqui os casos reais, né? No Collor, ele sofreu impeachment quando ele tinha entre 10% e 15% de ótimo e bom, 65% de ruim e péssimo. A Dilma, a mesma coisa, 10% e 15% de ótimo e bom, 70% de ruim e péssimo. Então, as pessoas têm que sempre levar em consideração que, para você tirar um presidente, o presidente foi eleito, o voto tem muito peso. As pessoas foram à urna e depositaram voto, acompanharam a campanha eleitoral, escolheram o nome do presidente. Então, para que você retire o presidente do poder, também tem que ter do outro lado alguma coisa com muito peso. E essa outra coisa com muito peso é uma rejeição muito grande da opinião pública, coisa que nós não atingimos ainda. Eu não estou dizendo que não possa ser atingido, tá? Ele está com essa conversa agora de que está tendo uma conspiração com o Supremo. Isso é uma grande bobagem. Está todo mundo falando o tempo inteiro de impeachment desde que ele assumiu, né? Não precisa de ABIN, nada. O cara lá da ABIN divulgou o CPF dele, o RG. Quer dizer, não precisa de nenhum serviço secreto para saber que se conversa em Brasília abertamente sobre o impeachment dele. Agora, a viabilidade do impeachment, ela no Brasil ocorreu quando a opinião pública ela lima completamente o presidente da República, né? A opinião tem que chegar ao ponto de aqueles que aprovam o presidente se sentirem envergonhados de defendê-lo, né? Eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. Não, eu concordo, mas veja só, tanto no exemplo do Collor como da Dilma, uma questão que foi decisiva foi a economia, né? O Collor, quando fez o plano e a economia conseguiu baixar a inflação no primeiro momento, a popularidade dele se sustentou. Quando a inflação voltou e a economia caiu na recessão, ele perdeu toda a base. A Dilma é mais ou menos a mesma coisa. Quando a economia entrou em crise, que foi logo depois da segunda eleição dela, né, e ela perdeu o apoio. E agora, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro, porque essa semana o FMI divulgou os dados de previsão do PIB no mundo inteiro, e para o Brasil, a previsão é uma queda de 5,3% em 2020. Para você ter uma ideia, isso é a maior recessão da história do Brasil desde a República, né? E se a gente somar a década, porque a gente já vem ruim há bastante tempo, nós vamos ter uma década pior do que a década de 80. Então, não vai ser a segunda década perdida, não. Vai ser a primeira década mais perdida da história econômica. Eustáquio,
Então, assim, é uma situação econômica extremamente grave. Enquanto você estava falando, me ocorreu o seguinte, o que pode, no final das contas, acontecer é que Bolsonaro será o responsável tanto pelas mortes quanto pela debacle econômica. Vai ser algo corrente dizendo o seguinte, ele deu tanta prioridade à economia, não resolveu nem a economia e deixou as pessoas morrerem. Né? Se o Brasil, essa sua previsão aí do Brasil ficar em segundo lugar, só perder para os Estados Unidos, você vê, aquilo que você falou, né, do Trump não ser reeleito, está começando a desenhar nessa direção nos Estados Unidos, né? O Trump sendo responsabilizado pelo caos lá nos Estados Unidos, né? Mas Alberto, eu acho que se a gente olhar para o mundo, ele pode nos dar ali algumas medidas diferentes, porque se você pensar, o Trump, os Estados Unidos, enfim, agora entraram numa onda terrível de mortes, mas, curiosamente, algumas pesquisas que saíram nos Estados Unidos deram um aumento da aprovação do Trump, apesar de tudo. Enfim, ele tem uma base sólida, que nem o Bolsonaro tem uma base relativamente sólida, não sei, algo como 20%, 25% de aprovação, também o Trump vai ter isso. E ele, apesar da crise... Apesar da crise dos mortos, a princípio a gente pensa, olha, vai ser muito ruim para a aprovação dele, olha só, ele negou por muito tempo a existência do vírus, olha só, ele foi irresponsável. No final das contas, a gente vê que a narrativa que ele está apresentando e o jeito dele de falar, na verdade, conseguiu aumentar a chance, em alguma medida, dele ser reeleito. Aqui na França, eu queria pegar alguns exemplos internacionais, aqui na França a gente vê um fenômeno curioso, que é o seguinte... O Macron, no começo da crise, foi muito bem avaliado. Quer dizer, as pessoas viram ele ali como alguém que estivesse respondendo à crise de forma eficiente, eficaz, rápida. Hoje em dia, já faz um mês que nós estamos em quarentena, algumas pesquisas mostram que isso começou a se reduzir. O governo ainda, no que diz respeito à quarentena, ainda tem uma relativa grande aprovação, mas em vários temas a aprovação tem caído. Então, as pessoas, por exemplo... de acordo com uma pesquisa feita pelo CVPOF, que é onde eu trabalho, nas últimas 2 semanas caiu mais de 20 pontos a aprovação das pessoas pelo fechamento do comércio não essencial. Por que isso? Bem, talvez porque elas estejam sentindo que estão perdendo seus empregos ou que a vida deveria voltar ao normal. Mas o que nós vemos é uma preocupação cada vez maior das pessoas em querer sair dessa quarentena, que é angustiante, que é problemática. E isso, enfim... Se o Brasil seguir pelo mesmo caminho, pode ser que toda essa crise, enfim, e as críticas ao Bolsonaro comecem a ser relevadas também. Então, no meu ver, a situação não está tão dada. Sobre a economia, tá bom, a economia vai para o buraco, isso é um fato. Mas tem que ver como as pessoas vão interpretar isso. Em geral, é muito fácil. Tem crise econômica, a culpa é do governo, pouco importa. Mas... num mundo de realidade tão paralela, não é nem fake news, é a realidade alternativa, as pessoas podem dizer, não, na verdade a culpa não é do Bolsonaro, na verdade o Bolsonaro está querendo nos salvar. Vamos lembrar que, ok, era outro momento, mas era uma guerra de outra forma. O Churchill, na Segunda Guerra Mundial, vira para o povo britânico e diz que eles vão ali enfrentar com sangue e lágrimas o que virá pela frente. E o país entrou, enfim, numa crise econômica e ele foi... mesmo assim, reeleito, se manteve no poder. Então, também não acho que... o Churchill perdeu a eleição logo depois da guerra, hein? Logo depois da guerra. Mas durante a guerra, a liderança dele não foi contestada. Ele perdeu logo depois, mas durante a guerra ele ali se manteve. Então, o ponto é, às vezes, a percepção econômica não é automaticamente transferida em apoio ou desapoio. Isso é raro, mas acontece de haver um descompasso, tanto que os Estados Unidos, enfim, de novo, estão indo para o buraco e o Trump talvez seja reeleito, está melhor nas pesquisas agora do que estava um mês atrás. Então, congelou. Tomás, e eu acho que aqui no Brasil nós temos um cenário ainda que é muito difícil de prever. Tem muitos fatores de imponderabilidade no que pode acontecer aqui, até inclusive a partir da mudança desse ministro e do desempenho que ele vai ter no combate à doença. Então, se você tiver um ministro que não souber administrar bem essa crise, né? Até porque, novamente, vamos lembrar aqui que a gente já falou várias vezes, tem a questão dos testes aqui no Brasil que não são feitos na medida em que deveriam. Ele falou que vai fazer isso, que vai dar ênfase a isso, mas enfim,
sem essa testagem, a gente não sabe nem direito o que está acontecendo aqui, o que o vírus está fazendo aqui no Brasil. Então, tem esse cenário ainda de incerteza com relação a esse pico, e tem a debacle econômica, num país que a gente sabe de extremas desigualdades, de dificuldades tremendas para a população mais pobre. Então, o cenário que se avizinha para a gente ainda é desconhecido, e um cenário de caos econômico, de fome, de eventualmente saques de desespero, isso é muito favorável para o Bolsonaro, é tudo que ele quer, é nesse cenário de caos que ele se afirma, né? O projeto autoritário dele casa perfeitamente com um cenário como esse, então, dias muito difíceis à frente. Eustáquio? Oi. Não, eu concordo isso com a Cris, que temos dias muito difíceis. Eu acho que essa combinação aí de uma emergência de saúde pública, né, com uma emergência econômica, não vou nem falar da emergência climática, ela é um caldo, uma bomba, né, que pode explodir a qualquer momento. Mas talvez, Alberto, eu estava pensando aqui, que a gente retomar uma discussão que a gente prometeu desde o início, que é a questão do decrescimento. Quer dizer, hoje o mundo todo vai decrescer, o Brasil vai decrescer, né? Então as pessoas devem achar o seguinte: mas como falar de decrescimento nessa situação? Então a gente tem sempre uma frase que diz o seguinte: a sua recessão não é o meu decrescimento. Ou seja, esse decrescimento, do ponto de vista do meio ambiente, ele tem mostrado efeitos fantásticos, né? De diminuição da poluição, de melhoria da qualidade da água, do solo, etc., e que mostra que aquele caminho, né, do crescimento infinito, ele é inviável. Agora, essa recessão não é o decrescimento que a gente defende. O que a gente defende é um decrescimento planejado, reduzindo as atividades mais poluidoras, mas aumentando as atividades menos poluidoras ou mais limpas, né? Por exemplo, energia alternativa, energia renovável, né? Uma agricultura mais orgânica, né? E assim por diante, transporte coletivo, carros compartilhados, etc. Então, eu acho que devia deixar claro para as pessoas que essa recessão que a gente está aí, que é um decrescimento muito forte, é um decrescimento não planejado e que prejudica principalmente os trabalhadores. E quando a gente fala em decrescimento econômico, a gente está falando de planejamento de um decrescimento para salvar o meio ambiente e evitar a emergência, né, a explosão aí do meio ambiente, dos problemas do meio ambiente. O Taquinho, eu concordo contigo, a questão toda que eu acho que coloca como alguém que é estudioso de opinião pública, que eu sou, né, é nós entendermos hoje a opinião pública em função do que está acontecendo. Se a opinião pública está preparada para aceitar a ideia de decrescimento. Veja, o que nós estamos vendo hoje é um decrescimento forçado, é o que você mencionou. E as resistências ao decrescimento. A questão, na minha visão, é o seguinte: como dentro da democracia você vai fazer a sociedade decrescer? Né? E esse experimento, a gente está passando um experimento natural, né? Nós estamos vendo em diversos aspectos. Vai ser muito interessante, daqui 5 anos, ver tudo que vai ser estudado desse experimento natural que a gente está passando. A reação de cada país, o que foi subnotificado, o que não foi, a quantidade de estudos vai ser inacreditável e vai ter um aprendizado muito grande sobre o comportamento humano. Uma coisa que a gente está vendo é o seguinte: a legitimidade que goza a economia, né? Ela tem uma legitimidade muito grande, as pessoas não querem perda de bem-estar econômico. Eu acho que é um desafio para essa ideia do decrescimento. Eu não estou dizendo que seja impossível, tá? Eu não estou dizendo que seja impossível, eu vejo isso com simpatia. Agora, como é que as pessoas vão aderir a isso? Essa que é a questão, entendeu? Só um minutinho, porque é o seguinte, as pessoas realmente, a palavra decrescimento não é uma boa palavra, ela assusta as pessoas. Mas, veja só, nos Estados Unidos, tem já aprovado na Câmara, comissões, etc., num Green New Deal,
né, que você vai fazer a mesma coisa que o Roosevelt fez na Grande Depressão dos anos 30, só que de uma maneira verde, ou seja, de uma maneira amigável ao meio ambiente. Então, essa ideia, ela está circulando no mundo todo. A gente vai fazer um novo New Deal, mas um New Deal amigável ao meio ambiente, né? Com a preocupação ambiental. Então, essa que é a ideia, né? Quer dizer assim, e aí sim você vai decrescer as atividades mais poluidoras e vai fazer crescer as atividades menos poluidoras. Então, Taquinho, a minha pergunta, o que eu ia fazer, que eu acho que é complementar ao comentário do Alberto, eu acho que vai na linha do que você disse. Quer dizer, a palavra decrescimento me parece muito ruim, porque parece que a gente quer só uma retração do PIB. Mas a verdade é que a gente não está falando disso, a gente não está falando de retração do PIB. Bem, o New Deal, se é o paradigma para fazer o Green New Deal voltou a construir emprego, voltou a fazer a economia crescer finalmente. Então a ideia, na verdade, é mudar a chave e o modelo de crescimento, mas continuar crescendo, se eu bem entendo. Gente, só um detalhe, é que é tanta coisa para a gente acompanhar que passa despercebido, mas o Trump nos Estados Unidos está desmontando todos os avanços da legislação ambiental da época do Obama. Todo dia lá sai alguma notícia, por decreto, por decisão das agências ambientais lá, ele está desmontando tudo, e favorecendo as empresas poluidoras. Eu não tenho a menor dúvida que depois dessa crise não vai ter mudança nenhuma, não vai ter uma nova orientação para o crescimento econômico, não vai ter reforço de atividade não poluidora. Ao contrário, essas empresas poluidoras que estão perdendo muito agora vão querer compensar todas as suas perdas depois que essa pandemia passar. E o desafio também para retomar o crescimento. Eu consigo ter uma visão otimista a esse respeito. E o desafio também para retomar o crescimento logo depois, as pessoas vão estar tão desesperadas para voltar aos patamares anteriores que eu acho que talvez o critério de ser ambientalmente amigável talvez fique em segundo plano. O que importa é crescer, botar a galera no impostos de trabalho, fazer as fábricas voltarem a funcionar e se precisar jogar carvão na atmosfera, que se queime carvão. Enfim, espero que não, mas eu não duvido que seja um pouco essa saída. O que eu estava falando na semana passada é o seguinte, que eu fiz um post no Facebook colocando assim, nós vamos sair da emergência de saúde pública e cair na emergência climática. E realmente, assim, o post não pegou bem, porque assim, as pessoas estavam desesperadas com a questão de saúde, aí você fala assim, não, quando a gente resolver a pandemia do coronavírus, a gente vai ter que enfrentar a pandemia ambiental, né, a emergência ambiental. Então as pessoas estão assustadas. Mas essa que é a questão, Tomás, eu acho que a gente tem de esclarecer para as pessoas que não é voltar ao antigo normal. Aquele antigo normal, ele é um normal de crise, ele é um normal que ia levar a humanidade para o buraco. Então, a gente tem que construir um novo normal. E esse novo normal, ele não pode ser baseado em combustíveis fósseis, ele não pode ser baseado na poluição, né? Ele não pode ser baseado na crença de um crescimento econômico infinito. A gente tem de começar a discutir que não dá para, num planeta finito, a gente manter 250 anos de crescimento e manter isso infinitamente. Então, a gente tem que mudar esse modelo. E aí, essa que é a discussão do decrescimento, ela tenta fazer, né? Qual modelo, né, que a gente vai ter mais na frente. E acabar com esse mito, né, que o crescimento é uma coisa boa. Gente, posso, para não parecer pessimista no programa de hoje, eu queria trazer um recorte dessa crise. Aliás, 2 recortes que têm a ver um com o outro, queria colocar aqui para apreciação de vocês. Entre os países que têm se destacado no combate ao coronavírus, né, com controle do contágio, com menor número de mortes, etc., 5 desses países que estão bem-sucedidos no combate à doença, considerados bem-sucedidos, são governados por mulheres. E são eles: Islândia, Alemanha, Taiwan, Finlândia e Nova Zelândia. Isso é, por um lado, esse aspecto que eu acho positivo, né, de ver jovens lideranças políticas, né, algumas delas, a da Finlândia e a da Nova Zelândia, têm 30 e poucos anos e têm tomado medidas muito bem-sucedidas.
esse é um lado positivo, digamos assim, nesse recorte, digamos, feminino ou feminista dessa crise horrorosa. Por outro lado, a gente tem aqui no Brasil uma explosão dos casos de feminicídio, de violência doméstica, coisa que se verificou em outros países também, não apenas no Brasil, na China isso aconteceu, na Itália, na França, Tomás pode comentar, inclusive com medidas do governo para abrigar as mulheres vítimas de violência. Me parece que o governo aí na França reservou hotéis para abrigar mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, para conseguir tirá-las de casa. Então, eu queria que vocês comentassem também esse recorte feminino aí da crise nesses dois aspectos. Não, é interessante isso, quer dizer, uma abordagem feminina da crise, né? É uma visão de proteger as pessoas, provavelmente. Aí, de novo, Cris, vai ser interessante ver os estudos que virão depois, se as medidas efetivamente são diferentes, que é essa diferença entre ser governado por mulheres e por homens, e a outra coisa que é a diferença dos países orientais para os ocidentais, né? As sociedades orientais também estão dizendo que usa mais máscara. Vai ser necessário, depois de passado tudo isso, ver o que vai ser descoberto e que vai ser importante para precaver a próxima pandemia, porque essa não será a última, né? Cris, eu que estudo a situação da mulher da política desde 1995, quando fez a primeira política de cotas no Brasil, eu inclusive já escrevi sobre esse fenômeno que você falou, que é uma coisa realmente incrível. Quer dizer, 5 países administrados por mulheres, eles têm um desempenho, na média, muito melhor do que os países administrados por homens, né? Então, uma lição que essa crise, essa pandemia está dando, é que precisa de mais mulher na política, né? É isso que a igualdade de gênero é bom para a saúde pública, né? E, assim, a Jacinda, primeira-ministra da Nova Zelândia, é impressionante, porque desde o início, quando as pessoas estavam falando assim, precisamos achatar a curva para evitar um colapso do sistema de saúde, ela falou assim, não é achatar não, nós temos que eliminar essa curva, nós temos de acabar com essa pandemia, e tomou medidas extremamente fortes, né, que fez o sucesso que a Nova Zelândia não só tem poucos casos, mas principalmente tem pouquíssimas mortes. São 5. 9 mortes na Nova Zelândia. 4, né? 9? Porque aumentou agora. A última que eu vi estava em torno de 4 e 5. E a mesma coisa em Taiwan. Agora, Taiwan tem essa questão que o Roberto falou, que é essa disciplina, né, oriental, e essa experiência que eles já tiveram com outras epidemias, que a população ela incorpora, não só o governo tem posições corretas, mas como a população colabora e usa de maneira correta, né, os instrumentos de prevenção. Eu estava falando no programa passado que eu fiquei escandalizado aqui no Rio, o dia que eu tive de sair, que as pessoas com máscara no queixo, né? Então põe a máscara na boca, depois põe a máscara no queixo, depois fala. Então isso não funciona. Isso é para inglês ver, né? Que tantas coisas que a gente faz aqui no Brasil que é para inglês ver. Então, assim, a gente combina essa transgressão, vamos dizer assim, ocidental, e com um presidente extremamente machista que não tem nem um pingo da sensibilidade que essas 5 mulheres têm mostrado. Isso dito, se eu posso fazer um comentário, concordo com a Cris totalmente, concordo com vocês todos totalmente. Mais mulher na política é importante, é fundamental. Eu sou favorável a todas as medidas que possam ajudar a aumentar, mas aqui na França, quando a gente pensa em mulher na política, a gente bota ali um asteriscozinho, porque a mulher com a maior proeminência na política é uma potencial aliada do Bolsonaro, não é? Que é a Marine Le Pen. Então, assim, mais mulher na política, sem dúvida, inclusive de direita, esquerda, o que quer que seja. Mas também não vamos achar que toda mulher na política é necessariamente mais sábia, vai nos guiar pelo melhor caminho. Pode ser que sim, é uma perspectiva que tem que ser ouvida, tem que estar representada, tem que ter poder efetivo ali no topo do executivo. Mas não existe determinismo. Acho que isso, a gente sabe disso, mas é bom sempre
sempre relembrar, porque aqui na França a gente fala de mulher na política, eu penso, Marine Le Pen, talvez eu prefira um velho barbudo aí. Não, tem a prefeita de Paris, mas olha, só lembrando, tem um estudo antigo dos anos 60 e 70 do Hofstede, Culture's Consequence, que ele estudou, ele não revelou no livro, depois todo mundo veio a saber, estudou a IBM, fez um estudo pegou a IBM em todo o mundo e aplicou questionários na IBM, nos funcionários da IBM, em centenas de países, 100 e tantos países no mundo. Eles vão pegar a mesma empresa e ver a consequência do país na cultura interna da empresa. E aí ele dividiu em várias dimensões, né, o questionário dele. E uma delas era se a sociedade é mais feminilizada ou feminina e mais masculina. E aí o livro é muito interessante, tá? Um holandês. E aí ele fez as relações de como aquela sociedade se comportava em vários aspectos, com o grau, essas dimensões, a distância ao poder. Tinham 4 ou 5 dimensões no estudo dele, e um desses é essa dimensão feminina. E ele descobriu que as sociedades mais femininas, de acordo com as medições que ele fez, eram as sociedades que melhor lidavam, por exemplo, com a violência, em termos de diminuir a violência, violência no trânsito e várias outras medidas. É bem interessante esse estudo. Pessoal, a gente mais do que explodiu aqui o nosso tempo, né? Em tempos de coronavírus, o diálogo transcorre que a gente não percebe, quer dizer. Eu queria agradecer, Cris, você, Tomás, Taquinho, e agradecer a todos os nossos ouvintes. Diga. Só uma coisinha mais que eu esqueci de mencionar. O que há em comum na política dessas mulheres bem-sucedidas no comando da crise do coronavírus? Testes em massa. Essa é a chave. Gente, um comentário também que a gente ainda não fez. Deem like, curtam, deem joinha, compartilhem. É muito importante pra gente. Se vocês ficaram até o final, não deixem de fazer isso. Beleza. Abração para vocês. Abraço, Taquinho. Abraço. Tchau, tchau. Thank you.